Eu não sei se vocês já escutaram o termo desigrejado. Essa palavra é uma palavra que surgiu aí, tem sido muito falado, desigrejado, porque tem muitas pessoas que, por não concordarem com o que acontece nas igrejas, as pessoas simplesmente ficam em casa. E aí, se você tenta falar alguma coisa com elas vão dizer assim: olha, eu não preciso estar numa igreja para servir a Deus. Eu não preciso ser membro de uma igreja para ser cristão. Eu tenho a minha fé, eu leio a Bíblia em casa, eu faço tudo em casa. Então isso hoje se tornou algo muito comum, né? E quando você vê, por exemplo, no YouTube, é cheio de gente que está lá postando as suas opiniões, as suas visões, independente de qualquer doutrina de igreja. Então, eu quero mostrar hoje por que nós devemos frequentar uma igreja. Para começar, irmãos, a palavra igreja, ela vem do latim ecclesia, significa reunião, assembleia. Em termos bíblicos, a igreja, ela é o corpo de Cristo presente na terra, formada pelos cristãos, formada por aqueles que creem em Jesus. A igreja, ela não é o plano B de Deus. A igreja, ao contrário do que talvez algumas pessoas pensam, a igreja, Deus não criou a igreja porque o homem caiu, porque o homem não foi capaz de observar a lei. Não, a igreja não é o plano B de Deus. A igreja, ela sempre foi o plano A de Deus. E a igreja, ela já foi idealizada por Deus antes da criação do mundo. Deus não é onisciente? Deus não sabe tudo? Deus sabe tudo. Então Deus sabia que o homem, por si só, seria incapaz de se salvar. Efésios, capítulo 1, do 4 ao 5, diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Portanto, a igreja, ela já foi idealizada por Deus antes da criação do mundo. Mateus 16:18, Jesus disse assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus, ele avisa, ele diz assim: olha, eu vou edificar a minha igreja. A igreja até aquele momento não existia, e até aquele momento ninguém sabia o que era igreja. Aí em Efésios, capítulo 3, do 8 ao 11, o apóstolo Paulo diz assim: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo nosso Senhor. A igreja havia sido planejada por Deus antes da fundação do mundo. O homem viveu um período sem ela. Jesus vem, Jesus anuncia que ele vai edificar a igreja, coisa que até então ninguém entendia, principalmente os judeus.
Os judeus, eles não se misturavam com os gentios. Então eles não conseguiam entender e nem sequer imaginar que a igreja seria um povo formado por judeus e gentios. Aí o apóstolo Paulo, que mais tarde ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, a ele foi revelado o mistério oculto em Deus. Deus mostrou para Paulo: Paulo, agora nós teremos um corpo, nós teremos um único povo, formado por gregos e judeus. Cristo é a cabeça, e cada cristão é um membro. Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Efésios 5,23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Portanto, Cristo é a cabeça desse corpo aqui na terra. Romanos 12, do 4 ao 5. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também Cristo em nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Irmãos, é muito importante a gente pensar no seguinte: um membro sozinho é corpo? O corpo, ele é formado por membros ligados. Um membro isolado, ele é um membro, ele é chamado de membro, porém, ele não faz parte do corpo. É a mesma coisa, você imagina se eu cortar fora o meu dedinho. Cortei fora o dedinho. Esse dedinho continua sendo um dedinho? Sim. Ele está ligado ao corpo? Não. Então é correto dizer que nós somos a igreja? Sim, é correto. Nós somos a igreja. Mas ao mesmo tempo é incorreto. Por quê? Porque individualmente nós somos membros. Juntos nós formamos a igreja. Individualmente nós somos membros. Juntos nós formamos o corpo. Se nós somos a igreja, por que então nós devemos nos reunir? Porque é importante que nós estejamos juntos. Primeiro, para Jesus se fazer presente. Jesus está aqui hoje, ele está nesse momento me escutando. Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Segundo, para cumprir uma ordem de Deus. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunir. É uma ordem. Não é um conselho, é uma ordem. E terceiro, porque Deus não quer que nós estejamos sozinhos. Deus nunca quis o homem sozinho. Deus fez o homem para viver em comunidade. Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Mateus 6:7. Chamando os 12 para junto de si, Jesus os enviou de 2 em 2 e deu-lhes a autoridade sobre os espíritos imundos. Quando Jesus enviou os discípulos em missões, ele jamais enviou um discípulo sozinho. Ele os enviou de 2 em 2. Por quê? Porque Deus declarou que não é bom que o homem esteja só. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja dissensões entre vocês, e sim,
que todos estejam unidos, num só pensamento e num só parecer. Portanto, nós devemos nos reunir como igreja para que Jesus se faça presente, para cumprir uma ordem de Deus e porque Deus não nos quer sozinhos. Amém? Irmãos, é importante dizer nos reunirmos como igreja, ou seja, nos reunimos para cultuar a Deus. É diferente da gente se reunir para comemorar o aniversário de alguém, para fazer um churrasco. Isso não tem nada a ver. Isso é uma atividade social celebrada entre irmãos, celebrada entre amigos. Agora, quando nós nos reunimos como igreja, em nome de Jesus, para orarmos, adorarmos, estudarmos a palavra, é disso que a gente está falando. Amém? Nos tempos dos apóstolos, as pessoas se reuniam? As pessoas se reuniam sim. E além disso, a Bíblia não cita nenhum cristão autônomo, nenhum crente que servisse a Deus sozinho, nenhum crente que servisse a Deus por conta própria, nenhum. Sempre eles estavam acompanhados, sempre eles estavam junto com outras pessoas. Atos 1,14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Atos 2:1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Atos 2, do 44 ao 47. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e, juntos, participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Romanos 16, do 3 ao 5. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. O apóstolo Paulo escreveu isso e ele disse assim: saúde a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Ou seja, não importa se eles se reuniam num templo, numa casa, num local como nós fazemos hoje. Naquela época, inclusive, eles não tinham, por conta das perseguições, por conta do aborrecimento dos judeus, eles não tinham um endereço como nós temos hoje. Sabe onde que Pedro, João, sabe onde que essa turma se reunia? No pátio do templo. Era como se fosse uma praça, era a área externa do templo. Eles se reuniam ali, eles marcavam ali e tal, se reuniam ali, falavam de Jesus, louvavam, liam a palavra, era desse jeito. Ali estava a igreja de Cristo. Quando os membros se reúnem, quando Jesus se faz presente, ali está a igreja de Cristo. Colossenses 4,15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Filemão 1:2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne com você em sua casa. 1 Coríntios, capítulo 11, do 18 ao 19. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Aqui o apóstolo Paulo estava chamando a atenção da igreja
em Corinto. Porém, o que eu quero mostrar é que quando vocês se reúnem como igreja, amém? Portanto, você sempre vai encontrar os cristãos reunidos como igreja. Nunca você vai encontrar um cristão sozinho, um cristão autônomo, como nós temos hoje. Cada um crê em Deus na sua casa, da sua forma, lendo a Bíblia sozinho. Não existia isso. Não existia. Isso é coisa moderna. Isso é invenção hoje. Amém? Quais são os principais benefícios de nos reunirmos como igreja? Eu fiz uma pequena lista aqui. Primeiro, sentir a presença de Deus. Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Segundo, aprender a palavra. Atos 8, do 30 ao 31. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Eu tenho certeza que quando você lê a Bíblia na sua casa, você fica cheio de dúvida. Você fica assim, mas será que está falando disso? Será que está falando daquilo? Quem é esse homem? Não é? Isso aqui já aconteceu, isso aqui vai acontecer. E aí? Aí você fica com um monte de dúvida na cabeça. Se você vem para a igreja, a sua dúvida pode ser esclarecida. Você aprende a palavra, como nós estamos fazendo aqui agora. Terceiro, sermos preparados para a obra de Deus. Efésios 4, do 11 ao 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Portanto, os pastores, os mestres, eles foram levantados por Deus. Para quê? Para capacitar o corpo, para ensinar, para edificar a igreja. Para quê? Para que a igreja tenha condição de fazer a obra de Deus. Para participarmos da ceia. 1 Coríntios 11, 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Nós já fizemos um estudo aqui sobre a Santa Ceia. E uma das regras da Santa Ceia qual é? Celebrar a ceia em comunidade. E aí? E se o cristão está sozinho na casa dele ali? Ele parte o pão, ele coloca ali o suco, ele abençoa e ele toma sozinho, não é? Está errado. Por quê? Porque a Santa Ceia tem que ser tomada em comunidade, não pode ser sozinho. Encorajamento. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, seguindo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmão, quando você encontra alguém aqui, você fala assim: irmão, como é que tá aí, rapaz? Tô bem, mas tô passando uma luta aí, né? Não sei não, viu? Aí você vai lá e fala para ele assim: mas confia em Deus. Confia em Deus, que Deus é fiel. Deus vai fazer na tua vida. Pronto. Talvez isso seja a única coisa que aquela pessoa precisava ouvir. Ela já sai da igreja fortalecida. Cura. Tiago 5,14. Entre vocês há alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Presbítero aqui quer dizer líder, tá? Então você encontra igrejas aí com diferentes denominações, uma chama de bispo, outra chama de reverendo, outra chama de pastor, né? Outra chama de ancião. Então a Bíblia se refere a essas pessoas como presbíteros, líderes. Consolo. 1 Tessalonicenses 4,18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Edificação. 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ajuda. Gálatas
6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Aconselhamento. Romanos 15:14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. É correto um cristão não fazer parte de um grupo ou de uma comunidade? Deus ordenou o contrário. Deus não ordenou que nós ficássemos sozinhos. Deus ordenou que nós nos reuníssemos. Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Deus está dizendo, eu não quero que vocês parem de se reunir. Não é para vocês deixarem de se reunir. Não é para você ficar sozinho, isolado na sua casa. Está errado. É uma ordem de Deus. Então como é que você pode ficar em casa, querer estudar a Bíblia sozinho, querer aprender sozinho, querer louvar a Deus sozinho, porque você não gosta do pastor, ou porque você não gosta da irmã, ou porque o irmão te falou alguma coisa? Está errado. O cristão vive segundo a Bíblia ou não? Então pronto. Então obedeça a palavra. Se você verificar todas as cartas apostólicas, você encontra instruções individuais naquilo que se refere à tua conversão, à tua conduta pessoal. Olha, não minta, perdoe, faça o bem, ajude o seu irmão. Você tem essas instruções individuais? Sim. Porém, elas são a minoria, porque a maioria das instruções contidas nas cartas apostólicas, elas são instruções comuns. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 1 Coríntios 14:12. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. 1 Coríntios 14:26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Apocalipse 3:22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então as instruções são claras, as instruções bíblicas, elas são sempre para a igreja. Os dons espirituais, eles foram concedidos por Deus como ferramentas de edificação e capacitação da igreja. Então é muito importante nós nos reunirmos como igreja, porque é assim que a palavra ensina. Se eu cortar, voltando ao exemplo do dedinho, se eu cortar o meu dedinho e deixar o meu dedinho aqui, com o passar dos dias, o que vai acontecer com aquele dedo? Ele vai morrer, ele vai apodrecer. O corpo vai deixar de existir? Não. Mas o corpo vai sentir falta daquele dedo. O membro que está fora do corpo, com o passar do tempo, ele vai morrer. A fé dele em algum momento vai desfalecer. Por quê? Porque ele não está sendo encorajado, ele não está sendo aconselhado, ele não está sendo apoiado, ele não está tendo ninguém dividindo os fardos com ele. Ele deixou de ser membro? Não. Mas ele deixou de estar ligado ao corpo. Além disso, um cristão autônomo,
Um cristão que diz assim, olha, não, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu não quero saber de igreja, porque tá cheio de pastor safado, tá cheio de irmão que não vale nada, entendeu? Eu não quero me envolver com igreja, eu vou ficar na minha casa mesmo, servindo a Deus, com a minha fé, lendo a minha Bíblia, tranquilo, não vou me envolver com nada disso. Ok, só que uma pessoa que faz isso, ela está desprezando praticamente tudo que está escrito no Novo Testamento. Se as instruções contidas no Novo Testamento, a maioria delas, se aplicam à igreja, à vida em comunidade, ao convívio entre irmãos, e eu então digo que nada disso aí se aplica à minha vida, eu estou desprezando tudo isso. Como é que eu posso ser cristão desprezando a palavra de Deus? Como é que eu posso ser cristão e desprezar tudo que os apóstolos ensinaram? E dizer assim, não, peraí, o que vocês estão falando é para aqueles irmãos lá que vivem em comunidade. Isso não se aplica à minha vida, não preciso, porque eu sirvo a Deus na minha casa. Isso é uma afronta à palavra. Isso vai completamente contra a palavra. Se por acaso alguém que nos assiste está nessa situação, não está ligado a nenhuma igreja, porque aconteceu isso ou porque aconteceu aquilo, eu tenho uma coisa para dizer para você. Procure uma igreja na qual você se sinta bem. Procure uma igreja na qual você seja bem acolhido, bem recebido. Procure uma igreja com a qual você concorde. Mas procure uma igreja. Não fique na sua casa, está errado. Que nós consigamos obedecer a palavra, permanecendo unidos, formando um corpo, sendo preparado para a obra, levando os fardos uns dos outros, ajudando uns aos outros. Amém? Louvado seja Deus.